Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Juna, acadêmica de psicologia, e para quem ainda não me segue lá na rede vizinha, pode chegar porque sempre que eu posto, tô postando conteúdo sobre literatura LGBTQIA+. Hoje vou explorar sob a ótica da psicanálise freudiana o mangá O Verão em que o Hikaru Morreu, lançado pela editora Panini. O mangá combina elementos de horror, mistério e um subtexto homossexual super cativante entre dois melhores amigos, o Hikaru e o Yoshiki, que moram numa pequena vila. Aí vai um resumo da sinopse para vocês. O próprio título do mangá diz tudo. Depois de uma visita às montanhas, Hikaru voltou transformado, como se não fosse mais a mesma pessoa. E de fato, Hikaru não é mais o mesmo, pois ele foi morto e uma entidade demoníaca apossou-se de sua carcaça, mantendo todas as memórias e sentimentos do Hikaru original, agindo como se fosse ele. Yoshiki percebeu a mudança no comportamento de Hikaru desde aquele fatídico verão. Embora a aparência física e memórias permaneçam as mesmas, Yoshiki sabe que algo está profundamente errado e o Hikaru que ele costumava conhecer já não existe mais. Tomado pela dor, Yoshiki luta para seguir adiante com sua vida mesmo quando se aproxima desse novo Hikaru. É com base nessa história que vou estabelecer um paralelo entre as duas leituras de Luto e Melancolia, de 1917, e Introdução ao Narcisismo, de 1914, para exemplificar os conceitos de luto, melancolia, narcisismo, ideal de eu e supereu, segundo as teorias de Freud. Partindo do princípio de que o Yoshiki simboliza o luto e o Hikaru simboliza a melancolia, vamos começar por entender o que é o luto. Freud situou o luto como sendo a resposta à perda de alguém ou algo extremamente significativo para o eu. Logo no início do mangá vemos Yoshiki sofrendo pela perda do melhor amigo, o que é totalmente compreensível porque o processo de elaboração do luto não é simples e nem rápido. Muito pelo contrário, ele dá trabalho justamente porque a existência do objeto perdido é prolongada no psiquismo. O verdadeiro Hikaru permanece vivo na mente de Yoshiki, reforçando a ideia dolorosa de que o Hikaru atual é, na verdade, um impostor. Uma cena bacaninha que ilustra bem o investimento libidinal no objeto perdido durante o processo de luto é essa daqui, onde o Hikaru faz uma careta e Yoshiki não consegue rir. Isso exemplifica o efeito do luto. O mundo se torna obscurecido. Festas, viagens, oportunidades, enfim. O mundo se reveste de sombras para o sujeito em processo de luto, que se ocupa apenas das referências do objeto perdido, seu único interesse. E Freud nos explica que a inibição do eu e a restrição do seu campo de atividade são compreensíveis pelo fato de o eu estar ocupado com o trabalho do luto. E é por isso que, em termos freudianos, dizemos que pessoas deprimidas são narcisistas. O termo narcisismo atualmente foi banalizado, então, para a gente compreender o contexto de Freud, vamos deixar de lado essa concepção contemporânea de narcisismo. Por que o sujeito deprimido é narcisista? Simples, porque ele está no centro da avaliação. Uma possibilidade de elucidação vem da palavra alemã Selbst, que pode ser traduzida como self, eu em inglês, ou seja, um foco em si mesmo. A referência do sujeito depressivo seria então uma autorreferência. A pessoa deprimida se concentra no objeto perdido e se isola do mundo ao seu redor. Já o Hikaru é um personagem perfeito para exemplificar a melancolia, uma forma mais profunda de depressão. Para sintetizar rapidinho e da maneira mais mastigada possível, a melancolia pode ser entendida como uma extraordinária diminuição no sentimento de si mesmo, a perda de si. É como se a pessoa perdesse a conexão com quem ela realmente é. No mangá, isso se reflete na divisão do eu entre o Hikaru original e o impostor que o possui. O que restou do Hikaru verdadeiro e qual é a incidência do impostor sobre ele? No melancólico é exatamente isso que ocorre, a divisão do eu. O eu da pessoa melancólica se divide. Uma parte a toma como objeto, julga a outra e a considera digna de punição. Isso leva ao empobrecimento do eu,
como vemos na mudança de Hikaru após ser possuído pela entidade demoníaca. Ao contrário do luto, em que a perda é vista como externa, na melancolia ela se presentifica no coração do eu, e o eu se converte na própria perda. E é agora que entra os dois conceitos de ideal de eu e super-eu. O ideal de eu representa um padrão de comportamento desejado, enquanto o super-eu desempenha a função de consciência moral, censura e de crítica impiedosa da distância entre o eu atual e o ideal de eu. Se comportar o mais próximo possível da personalidade do Hikaru original é o ideal de eu para o impostor que assumiu o corpo de Hikaru. Mas ele falha, e por isso é constantemente julgado pelo super-eu. Tanto Hikaru, impostor, quanto Yoshiki atuam como instâncias super-egóicas, fazendo críticas impiedosas em relação à diferença entre o eu atual, o Hikaru possuído, e o ideal de eu, o Hikaru original. E isso se reflete em diálogos como: "Ah, mas você não é mais o Hikaru, né? Ah, o Hikaru não costumava chorar assistindo esse filme." Deu pra entender? É isso, pessoal! Espero que tenham apreciado o vídeo e sintam-se à vontade para compartilhar as suas opiniões e deixar aqui nos comentários mais sugestões de histórias que vocês gostariam de ver analisadas. Um beijo e até a próxima!